Olá, amigos do IDS, muito boa noite. Dr. Anderson Coelho falando, advogado previdenciário. Hoje teremos o grande prazer de fazer uma live com essa querida amiga, professora Daniele Mota. Iremos falar sobre acidente do trabalho. Vamos aqui aguardar aqui a nossa querida amiga Daniele Mota. Boa noite, amigo Léo Henrique. Boa noite para você. Vamos aqui aguardar a nossa querida amiga Daniele Mota. O tema, pessoal, de suma importância para os advogados que militam no direito previdenciário, para aqueles que militam também no direito do trabalho. Os temas, né, as duas matérias se interlaçam, são super importantes, uma depende da outra. E vamos aqui aguardar a nossa amiga, né, Daniele Mota. Já está chegando, já chegou, na verdade, né? Daniela já chegou chegando já. Daniela é muito rápida. Vamos aguardar aqui só ela entrar aqui. Olá, minha amiga. Olá, Anderson, boa noite. Boa noite, tudo bem Vamos com lá. você? Tudo ótimo, que prazer estar aqui com vocês. Estou aqui Prazer é me meu. familiarizando aqui com esse mundo aqui high-tech, não é isso? Isso aí. Tecnológico, e vamos seguir. Tudo bem? Tudo Estamos bem. bem aqui o Léo Henrique. Isso, o pessoal está chegando. O pessoal está chegando. É, Isso, vamos pro esquenta, né? é, Esquentando aqui a nossa live. o Rodrigo Langoni aí. O Rodrigo já chegou chegando Oi, também. Rodrigo. Que bom, que bom. Com o professor Rodrigo Langoni também aqui participando da nossa live. Hoje falaremos sobre acidente de trabalho, meio ambiente de trabalho, essa interseção entre direito do trabalho e direito previdenciário, coisa que o doutor Anderson gosta muito, não é isso? Eu amo, né? Costumo dizer, E ó, e pegou a questão a única com dois L e dois T. Você poderia fazer até uma propaganda, né? A propaganda assim, eu gostei muito disso. Daniele Mota, a única com dois L's e dois T's. Eu adorei direito, pronto. trabalho e previdenciário. Esse duo aí de trabalho e previdência, eu acho que ficou perfeito da minha vida. E mais os dois L's e dois T's. Rodrigo Langoni lá assistindo a gente. Rodrigo, seja bem-vindo aqui à nossa live, como sempre, contribuindo bastante, né? Sobre dentro do direito previdenciário, direito do trabalho. Itamar, que bom, que bom. E acho que nós podemos começar aí nossa live. O que que você Sim, acha, com Anderson certeza. Coelho? A Raíssa, né? Raíza ou Raíssa, não sei da forma como se pronuncia, é de Macapá, lá da ponta, né, do Brasil. Você veja como que a live, né, assim, tem esse poder, né, de abrir fronteiras, né? Muito Isso. legal isso, né? Muito legal, muito É, legal. seja bem-vinda, Raíssa Bogeia, né? Bogeia. Seja bem-vinda Marabá. à Marabá, nossa perdão. live. Perdão, Marabá, não é Macapá, não, Marabá. 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 É de Marabá. Você me ouve? E, e Fala. Anderson, eu fico muito feliz, né, desse convite do IDS que você me fez para falar. É um tema tão, tão importante, tão caro para os operadores do direito do trabalho e do direito previdenciário. Eu sempre falo da necessidade de se visualizar o conhecimento de uma forma, como uma interseção, trabalho e previdência. E hoje eu vou trazer, além desses dois ícones, o meio ambiente de trabalho, que ele vai se encontrar aqui no meio, trabalho e previdência. Por quê? Muitas das vezes o cliente vai até o nosso escritório e para que você consiga dar uma assessoria completa, plena a esse trabalhador ou beneficiário, se ele vem de buscar, né, na fase de beneficiário, lembrando que quando você tem a força de trabalho, quando você está naquele momento de força de trabalho, normalmente você é tutelado pelo direito do trabalho, onde tem as demissões injustas ou direitos trabalhistas ali vindicados como hora extra, e quando você normalmente perde a força de trabalho, que é para aposentação, para aposentadoria ou algum benefício por incapacidade. E aí você tem o direito previdenciário a tutelar esse beneficiário a partir de então, né? Ele passa de trabalhador reclamante à denominação de beneficiário. Então, a necessidade de conhecimento pleno das duas matérias e essa interseção para você entregar o bem da vida, o direito desse trabalhador ou beneficiário de uma forma plena. Então, nós vamos falar assim sobre acidente de trabalho. Nós vamos aqui de uma forma bem leve, suave,
quem está nos assistindo. Clícia e Regina aqui, ó. Um beijão, minha prima me assistindo. Isso é muito bom, né? Essa live, falamos com várias pessoas de Marabá, os mais próximos, é muito interessante. Mas, Dani, só uma questão. É, quando eu estou vendo aqui a live, parece que os comentários estão em cima do meu rosto. Você consegue me ver bem? Ou os comentários. eles estão um pouquinho acima, sim. Eu não sei se isso é só uma visualização minha. Deixa eu ver se vai melhorar. Peraí. Peraí. Isso. Melhorou. Sobe mais um pouquinho. Tá bom assim? Isso. Anderson, agora ficou melhor. Melhor? Bacana, Tá. ficou Dani, boa. Isso, essa visualização. Pois não. Deixa eu só dar 2 recados aqui. O primeiro é convidar a galera, né, para o congresso, né? Nosso primeiro congresso do IDS, que envolve direito previdenciário do trabalho. O congresso começou super bem, né? Porque é o primeiro e já inclui o direito previdenciário e o direito do trabalho, né? Irá acontecer no dia 19 e 20 de setembro, lá na sede da OAB, na capital do Rio de Janeiro, coladinho ali no aeroporto de Santos Dumont. Eu, assim como você, temos o grande prazer de ministrar uma palestra, né? Uma oficina. Sim. Eu irei falar sobre estudo de casos práticos. Qual o seu tema? O meu vai vir sobre também acidente de trabalho, meio ambiente, bacana. Temas envolvendo essa interseção entre direito de trabalho e previdenciário. E Anderson, e a importância dessa discussão nesse momento de quanto previdência, esse congresso realmente tem que todos que estão assistindo aqui já colocar na agenda, porque é imperdível e necessário, né, ao operador do direito. Você não sabe da maior. Ó, quem estiver assistindo a live e quiser um desconto de 50%, só para quem está assistindo a live, vai lá na mensagem, quando acabar a live, no privado do IDS, solicita, ó, quero participar do sorteio, tá? E todo mundo que participar do sorteio, amanhã nós iremos anunciar aqui quem ganhou esse desconto de 50% do congresso. Nossa! 50%. Que bacana! Que bacana! E também, nós já temos 3 lives agendadas aqui pelo IDS. No dia 2/7, o Dr. Rodrigo Langoni irá fazer a live com a nossa queridíssima amiga Adriane Bramante. O tema não poderia ser diferente. Aposentadoria especial. Aposentadoria especial, excelente. No dia 3, já será comigo, onde o Rodrigo irá me entrevistar, e o tema será Aposentadoria Especial do Deficiente. E no dia 10, ou seja, os 10 primeiros dias de julho, o couro vai comer de live, né? O couro vai comer. Vai ser muito bom. Vai ser eu entrevistando a Gisele Kravinskin, né? O tema será as decisões que envolvem o direito previdenciário no STJ e no STF, tá? Pessoal, compartilha, por favor, a nossa live. Você que está nos assistindo, compartilha, deixa suas dúvidas, seus comentários. Boa noite, Domingos Pereira, Marcos Apolinário, que sempre nos acompanha. E, Dani, o tema é com você. Me fala um pouco do conceito do acidente do trabalho. Assim, acontece muito acidente do trabalho no Brasil? O que você acha? Fala um pouquinho disso. Então, Anderson, eu vou trazer aqui só um dado, né? Assim, em 2003, especificamente, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela homenageando não, vou colocar para você, dando importância efetiva a esse tema, ela colocou, né, em abril um dia internacional como o Dia do Acidente de Trabalho, para chamar a atenção de todos quanto à existência e o número de acidentes. Nós temos, em média, no mundo, né, a cada 15 segundos, 115 acidentes de trabalho. Nossa, então, 115. assim, com vítimas... Isso, e isso colocando, né, entre acidente tipo, e aí nós vamos falar o que é esse acidente tipo, bem como por o acidente por equiparação, que são aqueles acidentes que são doenças, e muitas das vezes as doenças ocupacionais, tema de muita importância e relevância aqui na nossa live. Por quê? Porque o meio ambiente de trabalho ele adoece. E aí nós temos aqui vários, enquanto operadores de direito da área trabalhista e previdenciária, nós temos vários tipos de doenças, como, por exemplo, a psicopatologia do trabalho, que é uma doença invisível, né? Uma doença do psique, que muitas das vezes tem ordem dentro do meio ambiente de trabalho, através de pressões de venda, quem trabalha em banco para vender números de alcançar metas,
ou qualquer tipo de assédio, algo nesse sentido. Então, é importante que o advogado, na entrevista, dentro do seu escritório, consiga perceber se essa síndrome do pânico ou qualquer tipo de lesão na ordem psíquica desse trabalhador, se ele tem nexo causal, se tem alguma relação com o meio ambiente de trabalho. Meio ambiente de trabalho que eu digo muitas das vezes causado por uma hierarquia superior ou um colateral, algo nesse sentido que veio adoecer esse trabalhador. E aí, Anderson, trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, sabemos da grande dificuldade da caracterização Uhum. de doenças, isso dentro do INSS. Quando eu falo, então, de doenças que envolve o psique do trabalhador, é algo ainda mais porque não é uma lesão, não é como se você caiu, quebrou o fêmur e está ali um raio-x demonstrando efetivamente a lesão sofrida, né? Então, é um trabalho árduo, nosso, enquanto operadores do direito, mas que é evolução mesmo a ser definida. Então, o primeiro ponto que eu venho trazer é a necessidade da visualização do trabalhador de uma forma global, né? Não ver apenas as suas verbas ou o seu benefício, mas ter essa sensibilidade de ver o trabalhador de uma forma global, no seu ambiente de trabalho, os reflexos trabalhistas e previdenciários. Então, isso é de grande importância. O Gabriel J está falando aqui que não é aparente as lesões, né? Muitas das vezes, e não é mesmo, quando se trata do psique do trabalhador. Então, esse é o primeiro dado. Lembrando que nós temos um arcabouço legislativo que garante e que trata do tema, que é a Constituição Federal, no artigo 225, ela fala especificamente sobre o meio ambiente, e ali dentro está o meio ambiente de trabalho. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, no artigo 154 e seguintes, ele vem falando especificamente de um capítulo sobre o meio ambiente de trabalho, sobre esse tema. Temos as normas regulamentadoras. E aí, Anderson, eu vou trazer aqui essa experiência que eu vejo que é muito pouco explorado, as Uhum. ANRs, tanto na seara trabalhista, bem como na seara previdenciária. E aí nós vamos dar um exemplo aqui de um acidente de trabalho, né? Em que eu busco, na verdade, uma responsabilidade civil. Quando você fala de acidente de trabalho, você pode falar da área previdenciária, da espécie do benefício, ou também trabalhista dentro da responsabilidade civil do empregador, que Uhum. também é um outro tema. E aí, só colocando para você a importância de se observar as NRs, nesse sentido, eu tive um trabalhador, por exemplo, que se acidentou, trabalhava em uma empresa de desossar frango, uma grande empresa aqui no Rio de Janeiro, e ele teve a mão, né, decepada em decorrência desse acidente, e o que ocasionou essa lesão, esse acidente grave, foi justamente o uso de um EPI que não era o EPI Eficaz. correspondente. Era uma luva, realmente, a empresa inclusive falou, olha, ele está usando uma luva, foi emitido EPI. Só que o EPI, pelo contrário, ele foi o material que foi produzido a luva que não era o apropriado, foi o que efetivamente deu causa ao acidente. Então, a utilização do EPI, equipamento de proteção individual, que está lá na NR6, né, é algo que tem que ser muito bem avaliado pelo operador do direito. E aí, colocando para você, mais um para vocês, né, para todos os meus amigos aqui, um caso de eletricidade que eu tive, e aí nós podemos entrar em várias discussões, isso daí para uma aposentadoria especial. Tinha, e aí nós vamos falar sobre o PPP, EMI, fica sob sua responsabilidade a declaração lá da exposição dos agentes. E Anderson, infelizmente no nosso país nós temos algo chamado de subnotificações, que não é a declaração efetiva de todos os acidentes que os trabalhadores vêm sofrendo, bem como a não declaração efetiva desse meio ambiente. Eu sempre digo, assim, de uma forma muito plena, que quando eu vou tratar de alguma ação de acidente de trabalho, ou de meio ambiente de trabalho, ou de alguma ação mesmo que eu quero caracterizar ou verificar aquele meio ambiente, eu me sinto ainda mais tão hipossuficiente quanto o trabalhador e sem muito recurso, porque muitas das vezes o detentor, quem é o detentor da manipulação daquele meio ambiente de trabalho, e no dia da perícia é o empregador. Então ali você fica muito subjugado às situações que podem ocorrer dali em diante. Mas aí voltando
ao assunto que eu estava falando anteriormente, do acidente de trabalho e da necessidade da fiscalização do meio ambiente, até me perdi um pouquinho, Anderson, aí, Você porque é estava falando tanta da vontade de NR. falar Não, é normal. coisa da Isso acontece NR6. comigo toda hora. É Isso porque é aí. tanta coisa, é um tema que realmente eu gosto muito. E aí eu estava falando da NR6, realidade, Isso. o CA, se a luva era correspondente, um PPP. Ou, pois não? Não, eu ia te perguntar se está entrando ligação para você, porque às vezes está dando uma sumida, entendeu? E isso está sumindo. Será por que isso? Talvez a conexão, mas vamos continuar, tá de leve, Tá, vamos eu continuar. vejo quando chega uma notificação no celular, alguma É, coisa, ele pode dá uma ser, sumida. Não sei pode se ser, é isso, não pode sei ser. como tirar também agora. Mas enfim. E aí, voltando um pouquinho sobre a eletricidade, esse PPP, o perfil profissiográfico, aí era para uma ordem de pedido de aposentadoria, que dizia que era eficaz, ele não tinha todos os EPIs necessários àquele trabalhador, ou seja, emitiu um EPI, né, lá no campo 15 estava como eficaz, e, na verdade, não tinha todos os PPPs, os EPIs para eletricidade. Então, é algo que nós temos que aprender a manusear, a utilizar. E aí, voltando um pouquinho do arcabouço legislativo que nós temos, Constituição Federal, CLT, NR, convenções internacionais, OIT, algo que também tem que ser utilizado, as convenções internacionais, bem como a 8.213, decreto 3.048, enfim, todo aquele outro, todos os outros arcabouços aqui. Mas vamos seguir. O Rodrigo, ó, olha como é que o PPP é interessante. Assim, né, sabemos que tem vários enigmas ali, né, que o advogado, quando ele milita com o direito previdenciário, já está acostumado, né? É aquela questão do CA, qual é o EPI que equivale, se o EPI ele está na validade ou se não está, conforme você está mensurando aí e tal. Aí o Rodrigo botou aqui como impugnar um EPI. Como que a gente vai, Isso. como impugnar o EPI? Isso. Primeiramente, para saber a validade desse CPI, verificar lá o CA, pegar um númerozinho do CA, botar lá no Ministério do Trabalho, jogar lá e ver, e ali vai dar a especificação desse CA. O que ele se destina, qual a validade. E o segundo momento são documentos que você pode pedir à empresa, como ficha de entrega de EPI. Anderson, você está aí? Apareceu de volta, Tô, tinha sumido para mim. tô. Ficha de entrega do EPI. É algo que também pode ser solicitado. Muitas pessoas não pedem esse documento. A empresa, quando emite o EPI ou quando entrega o EPI ao trabalhador, ela tem que ter essa ficha com o recibo desse documento, inclusive com o número de CA. Então, muitas das vezes, na trabalhista especificamente, quando você quer elidir, dizer que não tem ou que não foi emitido, enfim, você pede a emissão com a assinatura desse CPI e você vê que eles não juntam essa documentação. Uhum. Tá? Então, esse daí são uma das formas que, a princípio, nós temos como impugnar a validade desse EPI. Lembrando lá que a NR6, ela fala, dentre outras situações, por exemplo, higienização do EPI, para higienização própria, e se não o fizer, não é o EPI próprio, como nós falamos, temos exemplo da luva ou de uma máscara, seja qual for, a utilização, o trabalhador, Anderson, ele tem que ser treinado para utilizar o EPI. Não é simplesmente você fornecer o EPI, porque muitas das vezes não sabe como utilizar. Então, tudo isso tem uma previsão legislativa a ser cumprida, e que muitas das vezes, e aí eu te digo que em meio ambiente de trabalho, nós ainda estamos engateando ainda no país, tá? Até Pois é. porque quando se tem fome, a última coisa que se pensa é na proteção. Pois é, assim, então, a galera que não milita, Dani, no previdenciário, né? CA, certificado de aprovação, né? Cada código, Boa, Anderson. cada código Isso. desse equivale a um equipamento de proteção individual. Então, a empresa Exatamente. ela costuma copiar e colar. Muitas empresas ela costuma copiar e colar Muito. e joga lá um EPI. Mas digamos que o cara ele é um metalúrgico que trabalha como soldador. E, de Sim. repente, lá só consta uma bota, por exemplo. Você vai pesquisar lá no CA, se não me engano, item 15.1,
do PPP, fica lá no cantinho direito. Você vai lá, Sim. você dá uma googada, joga no Google aquele CA. Você bota assim, consulta de CA e joga o número Sim. lá. Né? Você coloca consulta de CA, irá aparecer uma tela, uma página, onde você vai colocar o número do CA. E ali, quando você Uhum. pesquisar, irá aparecer qual é o equipamento de proteção individual, qual é esse EPI, e se ele está na validade. São duas informações importantes. Então, se o cara é um Muito. soldador, se lá só consta uma bota, por exemplo, será que o EPI é eficaz? Entendeu? E outra, Não. ainda que ele tivesse o EPI eficaz, ele está na validade? Então, são dois pontos importantes para a galera que Não. milita. Fala. E se todos os EPIs foram fornecidos também, muitas das vezes, porque Sim, assim, se eu também. estou lidando com eletricidade, eu não tenho um arco de proteção de rosto, né, da atividade, a luva, então se emitir a emissão de um único EPI, ele na verdade ele não se torna eficaz como um todo de proteção àquele agente exposto. Só colocando para você, não sei, eu olhei aqui uma colinha, lógico, o item do CA é 15.8 Eu errei, do 15.1, bateu PPP. na trave. Não tem problema nenhum, porque também é subdivisões, né? Lembrando, e aí muito bom o EPI, desculpa, o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, ele tem campos específicos, né, para o preenchimento. E lá no 15.8 está o CA do Uhum. EPI, ao qual vai ser utilizado para fazer essa pesquisa e verificar a sua validade, bem como se é próprio ou impróprio para aquela exposição. Então, isso daí é o primeiro ponto a ser observado. Dani, E vamos seguir aqui. pode te Anderson. interromper, assim, mas só dando uma pitada aqui, né? Assim, estou com uma amiga aqui, a Josiane Duas. Tenório, nossa amiga, nossa aluna também, estudou conosco. E as Que ações bom. que envolvem acidente do trabalho são as ações, até onde eu sei, mais rentáveis, né? São muito Sim, rentáveis. As ações que envolvem acidente do trabalho são muito rentáveis e os reflexos no direito previdenciário são enormes. Então, se você pega um sim. cliente de acidente do trabalho, você vai lá ganhar uma boa indenização, se você souber trabalhar, né, esse dano Conduzir. moral na justiça do trabalho, e também, sem prejuízo da ação trabalhista, você vai ter boas ações aqui no direito previdenciário. Você pode ter uma invalidez, você pode ter um auxílio acidente, você pode ter o próprio auxílio Sim. doença. Então, assim, a galera que, de repente, o pessoal não sabe explorar bem as ações que envolvem acidente do trabalho, né? Mas, assim, eu costumo dizer que é o filé da trabalhista é o acidente do trabalho. Sim, e sem contar também os efeitos do contrato de trabalho, nesse caso, né? Que a diferenciação de um auxílio-doença simples, um B31, Isso. né? Para um auxílio né? O beneficiário, no B91, o empregador ele tem a obrigação de continuar depositando um FGTS Uhum. durante esse período. Se o trabalhador, o beneficiário, ficar 5 anos no gozo do benefício, durante os 5 anos o empregador tem que continuar depositando o fundo de garantia, o que dá efetivamente uma repercussão econômica futura no saldo do FGTS relevante para esse trabalhador. Né? A estabilidade dos 12 meses no retorno, isso também é muito, muito, muito interessante, porque muitas das vezes sabemos que estamos num momento e é visto o trabalhador muitas das vezes, enquanto ele é produtivo ou que ele está saudável, bacana. Deu algum problema, vira um maquinário velho, eu dispenso. Uhum. Na legislação e caracterizando esse efeito aí, essa conexão entre trabalho e previdência, essa proteção ao beneficiário trabalhador. Então, esses daí são alguns pontos muito importantes. Anderson, eu queria só falar um pouquinho de um ato, de uma coisa muito, de algo muito importante na trabalhista, principalmente após a reforma, que é a realização de perícia judicial. Eu já ia te perguntar isso, estava aqui na ponta da língua. Já ia mandar essa já. E viu? Estamos conectados. Por quê? O artigo 790-B da CLT, ele sofreu uma alteração. E aí, sim, pedindo aqui licença, ele fala o seguinte: ó, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão oficiária da Justiça.
gratuita. Então, isso vem onerar. Eu vejo que muitos advogados hoje estão com medo, efetivamente, de pedir a perícia, o trabalhador sendo beneficiário da gratuidade de justiça, face à previsão do artigo 790-B. E aí, falando um pouquinho, porque nós estamos aqui entre trabalho e previdência, e falamos dos documentos necessários do meio ambiente de trabalho, que nós falamos já do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, temos o PCMSO, que é o Programa Médico Ocupacional, temos o PPRA, e são documentos que nós temos que começar a entender, fazer a leitura desses documentos para instrumentalizar melhor a ação judicial. E assim, Daniela, você está dizendo isso, tá? E como que eu posso solicitar isso ao empregador? Ele não vai apresentar, ele não tem por como apresentar, eu vou pedir perícia, como que vai acontecer? Eu vou trazer aqui só uma, aí falando sobre a distribuição de provas, né? A forma de distribuição de provas. Primeiro eu vou trazer a resolução 23 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que ele fala o seguinte: nas ações contendo pedidos de ociosidade ou indenização por acidente de trabalho, isso é uma resolução, ou outro atinente à saúde do trabalhador, o juiz poderá determinar a notificação da empresa para trazer os autos. O juiz vai determinar que a empresa traga LTCAT, PCMSO, PPRA, laudos das atividades. Isso está numa resolução do próprio Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, você pode solicitar, pedir ao juiz, né, e colocar lá a resolução para que junte essa documentação. Juntando essa documentação, muitas das vezes você cruzando os dados, o PPP ele não tem todos os dados necessários, a exposição que está ali é falha. Você conseguindo esses outros documentos, você consegue cruzar. E aí comprovar, muitas das vezes, que aqueles documentos não são tão fiéis e o que te leva a ganhar, dependendo do pedido, dependendo da ação, ou te favorecer numa ação previdenciária. Então, essa resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, combinada já com o nosso conhecido 373, parágrafo 1º do CPC, ele vem obrigar a empresa a juntar essa documentação para que nós possamos começar a fazer essa descoberta desse meio ambiente de trabalho e conflitar esses dados para melhor caracterização de um acidente de trabalho ou de um outro pedido nessa relação. Uma coisa, Dani, que eu vejo também que poucos colegas exploram na gestão do trabalho é o seguinte: é aquela possibilidade. Por exemplo, na semana passada eu tive uma audiência, eu estava pela reclamada, pela empresa de pequeno porte. Sim. E o fato, né, o X da questão era justamente um acidente de trabalho. E não foi pouca coisa, não. Sim. Foi um acidente de trabalho realmente típico. Sim. E tal. E eu orientei a empresa, falei o seguinte: olha, faça um acordo. Por quê? Porque tem a questão da ação regressiva. Ação regressiva. O que é ação regressiva? Ora, se a empresa deu causa, né, por irresponsabilidade, aquele benefício que aquele trabalhador está recebendo, o INSS, né, se ele for condenado, poderá entrar com uma ação de regresso e cobrar aqueles benefícios previdenciários da empresa. Então, sim, imagina que o INSS desembolsou ali 5 anos de benefício previdenciário. Imagina a empresa, além de pagar o dano moral, além de pagar a condenação, dano estético, etc., ainda sofrerá uma ação de regresso para poder pagar todos aqueles benefícios. Então, sim, eu aconselho, quando eu estou pela empresa, faz acordo. Faz acordo, porque se vê que tem a oportunidade de de sofrer uma condenação, porque o pior não é só a condenação. Eu acho que o pior é os efeitos da ação regressiva, né? O que você acha? Sim.
Sim, eu concordo com você, Anderson. E assim, a empresa teve a sorte de ter um advogado trabalhista e previdenciário, porque você tem uma visão, é aquilo que nós estávamos falando, até para a assessoria da empresa, uma visão global do direito. E você sabia da repercussão previdenciária ou de cobrança que isso poderia acontecer. E aí, dividindo um pouco com você, eu no passado, quando só realizava ou só militava na área trabalhista, eu imaginava, gente, por que que as empresas subnotificam tanto os acidentes, né? Uhum. Por que que as empresas, emissão de CAT, comunicado de acidente de trabalho, só colocando aqui que a CAT, o comunicado de acidente de trabalho, tem fim estatístico, é esse o grande objetivo para que consiga também verificar e majorar ou não as alíquotas quanto aos acidentes do trabalho. Então, sabemos que as empresas muitas das vezes têm grande interesse em subnotificar os acidentes do trabalho, bem como as exposições, e aí falando do perfil profissiográfico, onde ela não coloca as exposições do trabalhador para não recolher o FAP, que é o fator para aposentadoria especial, ou quando tem acidente de trabalho para não recolher lá o SAT e RAT. Então, assim, todos esses direitos, trabalho, e agora nós estamos falando um pouquinho de tributário e previdenciário, né? Eles estão muito interligados e é muito importante você, como um bom advogado que é, você conseguir orientar a empresa da melhor forma, porque você fez além daquela contencioso direto, uma advocacia preventiva também futura do que poderia vir a ocorrer. Então, você realmente você fez um bom encaminhamento nessa ação judicial e, como sempre, genial, doutora Anderson, você mandou muito bem mais uma vez. Então, Obrigado. esse daí é a grande sacada. E por isso que eu sempre falo, esse congresso do IDS, ele vem prestigiar o direito social. Esse prestígio ao direito social é algo, é pauta número um. Eu digo que hoje, com todos os acontecimentos na área trabalhista e previdenciária que estamos vivendo do dia a dia, esses temas são assim de suma importância. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós estaremos aqui de braços abertos, recebendo todos para esse congresso que vai ser de grande relevância, vai ser um marco. Com Na certeza. verdade, será um grande marco dentro do direito. Mas vamos seguindo aquilo. Aí, assim, só para falar um pouquinho das perícias, e aí coloquei uma forma de mitigar, ou seja, de solicitar e tentar evidenciar pela prova documental a exposição desse trabalhador. E só contando uma coisa engraçada, não é engraçada, né? Na verdade, as ações, eu faço muita ação de impugnação de PPP, de perfil Uhum. profissiográfico, previdenciário, e muitas das vezes faço um pedido aqui de perda de uma chance pelo trabalhador, porque muitas das vezes ele não se aposenta com o benefício devido, que seria a aposentadoria especial, tendo em vista uma omissão que tem ordem de crime, de falsidade de documento público pela empresa, né? Porque falsificar perfil profissiográfico ele tem uma ordem criminal Claro. nesse sentido. E eu entro com a ação de impugnação de PPP. Isso é algo que você também faz, né, na ordem do dia e das nossas ações. E uma delas, o perito judicial, Anderson fez uma impugnação de PPP, ele não queria ir até a empresa para verificar em loco a exposição. Ele pediu mais documentos à empresa para confirmar ou não aquela exposição. Eu falei, não, essa perícia tem que ser em loco. Você vai lá no meio ambiente de trabalho e vê efetivamente quais são os agentes que esse trabalhador está exposto. No caso, era benzeno, tolueno, vapor, enfim, todos os outros agentes que tinham ali à disposição. Então, tudo isso, essa tratativa de meio ambiente de trabalho, e aí falando para você um pouquinho, o operador do direito, o magistrado, muitas das vezes ele não tem conhecimento da 8.213 de uma forma muito aprofundada, né? Já tive, e esse nosso conhecimento ele enriquece muito nas ações judiciais. Então, é importante. E aí que se demonstre, não, o perfil profissiográfico é a empresa que é detentora legal, ela que emite, muitas das vezes não emite com todas as características que são vivenciadas pelo trabalhador por um interesse tributário também de se resguardar a empresa e aí omite alguns fatores. Então, tudo isso, muitas das vezes, Ariel Fonseca tem um livro fantástico sobre
meio ambiente de trabalho, meu grande amigo aqui nos assistindo também. Então, olha só que live rica. Cid Leite, também meu grande amigo aqui, também Ah, nos assistindo ah. aqui na nossa live. Vamos lá. Dora Dias, né? Boa noite, Dora Dias. Já que você puxou, né? Vamos lá. A Andréa Furtado, boa noite para Sim, você. O Cid Leite, Arnaldo muito Maia. conhecimento envolvido. Parabéns, top. Assim, eu peço até desculpa pela minha tosse, estou com uma tosse seca, tosse chata, né? Mas faz parte, faz parte. Dani, tem uma coisa bem legal. Assim, eu vejo Diga. também poucos colegas falando, né? Um colega Sim, comentou comigo, falou assim, Anderson, mas com relação ao dano moral, né, que teve por conta da reforma trabalhista, teve essa questão que mudou o parâmetro do dano moral, né? sim, Você pode daqui a pouco falar aí com certeza, mas a questão é o seguinte, ele estava preocupado com as custas. Ele está preocupado com as custas. sim. Eu falei, mas o artigo 129, parágrafo único da UE 213, isenta de custas e de sucumbência as ações que envolvem acidente do trabalho. Então, você não tem a Sim. preocupação em pedir a gratuidade de justiça. Você não vai ser condenado em custas, né? Então, quando eu faço as minhas ações que envolvem acidente do trabalho, eu abro lá um parágrafo da gratuidade de justiça e coloco em negrito, porque juiz de trabalho, né, ele tem um pouco de dificuldade. Mas, Anderson, você entendeu a importância do conhecimento do previdenciário? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Por que É que você o primeiro. colocou? Entendeu? É porque nós temos conhecimento do direito previdenciário, então a gente casa. Eu costumo dizer, Isso. eu costumo dizer que o Muito filé, bom, Anderson. eu costumo dizer que o filé, e é sério, pessoal, é sério. Existe o limbo, né? Tem aquele limbo jurídico, que são aquelas ações que quando a empresa não quer o trabalhador, o INSS também não quer, e aí nós entramos com a Ele ação. fica ali na. Hã? Toma que é seu, né? O INSS fala toma que é seu e o Isso, empregador toma que é seu. Ninguém é dono de ninguém, né? O isso que aí. é... E nós podemos conversar sobre isso, pai. Pois é. Mas, além desse limbo propriamente dito, nós temos o limbo, que é todas aquelas ações que estão ali entre o direito previdenciário e o direito do trabalho, que os colegas não exploram. Por exemplo, insalubridade. Nossa, isso tem tudo a ver com o meio ambiente de Sim, trabalho. Doença tudo. ocupacional. Quais são aquelas Sim, doenças? Por exemplo, a silicose. Ora, só quem pode ter sim. silicose é quem trabalha com sílica livre. Isso está lá no decreto. Isso, Isso não tá, tem como. isso. Ó, vou falar para vocês aqui. Isso. Vou falar uma E a aqui. lei, Anderson, lá a 8.213 de 91, no artigo 20, ela divide duas. Só, isso é técnica só, né? Inciso um para doença profissional, inciso 2 para doença do trabalho, né? Entre um e outro. E a doença profissional é essa silicose. Ela não pode ser desenvolvida, que é o pulmão de pedra, né? Aquele que Uhum, está uhum. exposto assim. Ela não é desenvolvida em outra circunstância a não ser com a exposição desse agente. Então tá lá a lei também, no inciso 1, ela faz essa denominação, muita da gente. Por que doença profissional e doença do trabalho? Porque doença profissional é aquela que o nexo causal não tem possibilidade outra a não ser aquela exposição. E você deu de uma forma muito pontual a silicose, o pulmão de pedra é a única possibilidade. Mas fale. E aí, quando eu faço a minha inicial, quando eu vejo a documentação do cliente, eu faço questão de fazer um mapinha, sabe? Eu faço um mapinha. Pega ali o decreto, pego o CID da doença, pego o KNAI da empresa e explico para o juiz que 2 Isso. mais 2 são 4. E por que são 4? Sim. Porque o juiz do trabalho ele não está muito acostumado com o direito previdenciário. Se os nossos Não. juízes já não estão tão acostumados, porque os juízes que atuam na vara federal, né, eles atuam não só com o direito previdenciário, atuam com o direito criminal, direito Sim. tributário. Então, parte é de responsabilidade nossa. Boa noite, Eliane Teixeira. Eliane Teixeira está aí presente. É importante que nós façamos isso, sabe? Fazer direitinho Sim. ali, explicar aonde, porque nesses casos que eu te narrei, é caso prático, onde de imediato o juiz inverteu o ônus da prova, não tem que discutir mais nada. Não tem que Isso, discutir eu vou mais só nada. falar. Isso, Anderson, acho que nós tínhamos que ter mais 3 lives para a gente falar bastante esse Já assunto. estamos com E 40 isso, Anderson, minutos. é
O NTEP, que é o que você está falando, esse nexo técnico epidemiológico, ele encontra-se também para o operador, que aí, assim, você tem que conhecer a legislação, que ele está lá na 8.203, artigo 21A, e quando você está falando na linguagem trabalhista, ele também tem previsão no enunciado 42 da primeira jornada de direito material, direito processual do TST. Lá também existe essa previsão de nexo técnico epidemiológico, onde o ônus da prova ele é invertido. Por quê? Porque já existe um nexo já que a legislação determinou entre o CNAE da empresa, que é o Código Nacional, né, da atividade, e a CID, que é a doença, que é aquela CID, por exemplo, bancário com Lerodort, né, né, lesão por esforço repetitivo. Ali já consta que a lesão é sentido por essa atividade, por essa labor. O Ariel Fonseca está falando aqui o artigo 129 de respeito acidentário, o dano é cabível e custa ação trabalhista contra a empresa. Minha amiga Dani pode explicar melhor. O artigo 129 diz que ação... Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele quis dizer que o artigo 129 ele envolve apenas as ações acidentárias no âmbito previdenciário. E que, em tese, não sei se ele quer dizer que não se aplicaria no direito trabalhista. Porém, eu faço isso em todas as minhas ações e eu consigo deferimento em todas, porque é uma lei federal, né? Apesar de ser a lei previdenciária, é uma lei federal e que se aplica, ao meu ver, com certeza, no direito do trabalho. Mas o Ariel Fonseca, nosso querido amigo, o professor, ele sempre faz ponderações assim top, ele sabe tudo do trabalho. Muito importante. Sim, é muito... Pode falar. Importante. E deixa eu colocar aqui, porque tá falhando um pouquinho. Tá falhando para você também aí, Anderson? Às vezes falha, mas como somos brasileiros, né, não vamos desistir, não. Vamos tocar. Somos fortes. Então, Ariel, tá respondido, né? A pergunta vai até direcionada, mas o doutor Anderson aqui respondeu, e sendo isso uma construção jurídica, né, formulada dentro do direito do trabalho, com conhecimento de direito previdenciário, aplicando-se lá também essa solicitação. E aí, o nosso grande desafio enquanto operadores do direito é isso mesmo, né? É você buscar e aplicar a legislação, entregar o melhor da evolução legislativa como um todo. E aí, o seu pensamento se na Previdência tem essa proteção, estendo isso para o trabalhador, né, dentro da seara da justiça especializada laboral, com essa solicitação. Dani. Então, ficou registrado. Eu até anotei aqui essa observação, Anderson. Está aqui, ó, na minha anotação. Fale. Outra coisa boa demais, antes vou saudar aqui a Paula Moura Leite, né? Fiz o convite, ela comparecerá ao nosso congresso também, a Paula Moura Leite. Nossa, que bacana! Virar no congresso. Assim, outra coisa assim, bem bacana, porque eu gosto de falar de prática. Sim. Vamos lá. Prática. É isso que eu acho que interessa para a galera. Eu acho que é isso que interessa. Sim. Né? Então, uma coisa que acontece muito também quando envolve acidente do trabalho é o auxílio acidente. Então, a pessoa atende o cliente, faz lá uma ação mega, super, assim, de dano moral, vai lá, ganha o dinheiro e esquece da ação de auxílio acidente. Eu costumo dizer que de 10 ações que eu tenho que envolvem auxílio acidente, 9 o cliente não sabia. 9 o cliente não sabe. O cliente não sabe. É você, colega advogado, que tem que pesquisar, porque o cliente não sabe diferença. Se temos colega que não sabe, não, eu vou além. Eu vou além. Tive uma sentença semana passada em que eu pedi auxílio acidente. O laudo veio dizendo que não tinha incapacidade. Eu impugnei e perguntei. Impugnei dizendo, não estou perguntando se não tem incapacidade. Isso eu já sei que não tem. Eu sei que tem. Sendo que eu quero saber se teve redução de trabalho. Resultado, julgo improcedente auxílio-doença. Quer dizer, o perito não sabe a diferença de auxílio-doença para auxílio-acidente, o juiz não sabe a diferença de auxílio-doença para auxílio-acidente. Se o juiz não sabe, você acha que a parte vai saber? A parte não vai saber. Não. Por isso que é importante esse guarda-chuva social. Eu falo guarda-chuva social porque direito do trabalho, direito previdenciário. Não tem como saber
Um vai chegar uma hora que um vai tentar abrir a porta, vai bater ali e o advogado muitas das vezes não vai tutelar da melhor forma, não vai entregar o direito como um todo ao seu cliente. Então, isso que você está falando é de suma importância e essa percepção de visualização do benefício previdenciário e da ação acidentária. E aí as duas vão conjugar de forma plena e você vai entregar o direito ao trabalhador. E aí, colocando para você, e vamos buscar aqui coisa sobre os peritos, de uma forma geral. Anderson, eu tive peritos que não sabiam na hora de colocar agente, o que, que era um agente quantitativo e um agente qualitativo de exposição especial. Assim, você agora está me dizendo que, assim, coisas que, se você não tiver uma boa base, não tiver uma boa aquisitação, muitas das vezes com indicação mesmo da própria lei que você quer que ele observe, ou do conceito ao qual que você quer que ele se instrua, que ele tenha como base para poder responder, você tem que efetivamente fazer uma aquisitação bem feita, com indicativos para que você tenha o melhor daquele perito, ou o melhor daquela prova pericial naquele caso. Então, isso que você está dizendo me remeteu a essa situação específica, em que o perito não sabia a diferença entre um e outro, e para exposição, para colocar, isso era até uma ação própria trabalhista para incluir os agentes de exposição. E aí teve um pedido de indenização aí também, ou o trabalhador não teve o seu melhor benefício no presente caso. Mas vamos lá, vamos seguir. O que, que você tem aí mais? Vamos que Ó, na nossa a live live quando é aqui, boa, tratar um pouquinho mais. a live quando é boa, ela passa rápido. Já estamos com Passa. 45 minutos de live. 44. 44 minutos. Nossa. Meu que está adiantado. Ó, a Raíza perguntou aqui, como está a jurisprudência na acumulação do auxílio acidente com auxílio doença? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Oi. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, não? Caiu? Tá me ouvindo bem? Vamos esperar aqui a Dani voltar aqui, pessoal. Pera aí. Porque eu estou percebendo que desde o início da live que tá caindo, né? Que tá indo e voltando. Oi, Alisson. Tá me ouvindo bem agora, Dani? Voltou? Voltou, não voltou? Tô sim. Voltou. A Raíssa perguntou como está a jurisprudência com relação à acumulação do auxílio-doença com auxílio-acidente. Isso daí vem umas variações, Pois é. assim, nas últimas nos últimos julgados, né? Nós tivemos momento em que podia acumular, outros momentos não podia acumular. Anderson, deixa essa daí para você dar segmento aí que você tinha puxado. A regra onde? O auxílio-acidente, ele só nasce no primeiro dia após a cessação do auxílio-doença, né? Então, o auxílio-doença é aquele benefício onde a pessoa está total, né? Está incapaz total de forma temporária para o trabalho. Já o auxílio-acidente, ela está até capaz para o trabalho, porém teve uma redução da capacidade. Então, é isso que causa confusão até mesmo para os juízes, né? Porque você está fazendo uma pergunta, você está dizendo que a pessoa pode trabalhar. Já está na inicial, ó, ele pode trabalhar, porém teve uma redução. Então, quando há redução, ainda que mínima, há direito ao auxílio-acidente. E esse auxílio-acidente, ele irá ser pago a partir, e deveria ser concedido de ofício, a partir do primeiro dia após a cessação do auxílio-doença. Se o perito ele foi capaz de verificar que a pessoa está alta para o trabalho, o mesmo perito ele deveria ter verificado que o segurado ele teve uma redução na capacidade laborativa, logo deveria ter concedido o auxílio a acidente. Eu costumo dizer que é o filé, por quê? Porque além das pessoas, dos nossos clientes não saberem, são benefícios que você pega valores retroativos. Desde quando, dos 5 anos para cá, você pega. O André Bittencourt, ele costuma falar muito que as pessoas que acabaram de ser reabilitadas, né, foram reabilitadas pelo setor de reabilitação profissional do INSS, e quando recebe o seu certificado, aquele ali é o diploma que a pessoa tem direito ao auxílio-acidente. Está ali, está claro. O INSS está dizendo, ó, essa pessoa teve redução
sim na sua capacidade laborativa. Então, é uma ação sim, super top, eu gosto muito. E vamos fazer Sim. uma live só falando de auxílio acidente. E Rodrigo Terra, Sim. boa noite aí, amigo advogado aqui de Nova Iguaçu. Fala aí. Isso, Rodrigo Terra. A Isa diz que a lei nem o decreto não proíbe a acumulação. O Rodrigo está assistindo. O Ariel. E vamos seguir aqui mais um tópicozinho. Eu acho que dá para Vai lá, debater aqui vai lá. mais algo nesse sentido. Responsabilidade do acidente de trabalho. Nós temos a possibilidade, aí falando da trabalhista, nessa interseção entre um e outro sobre a responsabilidade objetiva. Muitas das vezes, quando o trabalhador, e aí é algo a ser observado, né? Se eu tenho um trabalhador elaborando sobre o agente de risco, a aplicação do artigo 927 do Código Civil, né, que é a teoria do risco, e aí é uma forma, falando um pouco de perícia ou de qualquer outra, ônus de prova, tudo isso, é uma forma de mitigar a, ao meio de prova e entregar a parte contrária, porque o risco está lá no artigo 927, dizendo que aquele que por ato causar alguém ou dano fica obrigado a reparar, haverá obrigação de reparar dano, independente de culpa, nos casos especificados enquanto a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza em risco das atividades ou do direito de outro. Então, isso é algo bacana a ser observado também. Tem uma outra coisa bacana também, está mais ou menos por aí. Está mais ou menos por aí que diz, e eu costumo pedir isso nas minhas iniciais, que eu posso cobrar tudo de uma vez só. Aquelas pensões, né? Quando o juiz concede em caso de falecimento ou redução de, ou melhor, em caso de redução de capacidade, até mesmo de falecimento, quando o juiz concede pensão vitalícia, né, de 1/3, 2/3, eu não preciso esperar aquele tempo todo. Eu posso cobrar isso de uma só vez. Está mais ou menos aí no artigo 927, 28, não me lembro qual é o artigo. Está por aí. Sim, nós temos que dar uma olhadinha. E aí, colocando isso da pensão, né, muitas das vezes ela é especificada pela expectativa de vida. Isso. Nós temos todas esses parâmetros a serem norteados na fixação. Então, isso daí, quando nós temos morte de trabalhador, algo nesse sentido, normalmente o juiz faz essa perspectiva pela expectativa de vida do trabalhador. Perfeito. Dani, eu aqui o meu tema esgotei. Você esgotou aí ou tem mais coisa aí? Esgotou. Então vamos abrir a lei nem decreto, vamos falar mais um pouquinho então. Vamos falar um pouquinho, Anderson, dos nexos, né? Assim, falando entre trabalho e previdência, porque todo mundo só fala Existem 3 nexos. Tem o nexo técnico profissional ou do trabalho, que está lá na lista A e B do decreto 3.048. É algo bem importante, é a associação entre patologia e a exposição, está lá na lista A e B do decreto. Então, é algo também que pode ser instrumentalizado e utilizado na ação judicial. E como você bem disse, nós temos o nexo técnico epidemiológico também, que está na lei, está lá tanto no decreto quanto na lei, e também no enunciado 42 da primeira jornada. Então, assim, o importante que eu trago aqui de importância nesse tema de meio ambiente de trabalho é essa interseção, é esse olhar global, e você trouxe aqui algumas dicas também, nós debatemos aqui, do trabalhador e sua exposição. Então, assim, quando entrar um cliente do escritório, ver se tem um acidente, se é o acidente tipo ou por equiparação. Acidente tipo é aquele que ele se machucou, caiu, e equiparação são as lesões, a doença propriamente dita, é um tipo de lesão por equiparação, então isso também pode ser vislumbrado, e pedir a responsabilidade civil e no guarda-chuva previdenciário aí também, dentre outros, e aí veio até o acidentário aí. Anderson, tá falhando... Opa! Voltei. Tá falhando um pouquinho, mas você está me escutando? Não está conseguindo, porque a imagem está congelando. Perfeitamente. Agora, para mim, está 100%. 100%. 100%. Agora travou de novo. Travou, daqui a pouco vai voltar. Dani, você me ouve? Ou caiu? Alô? Voltou. Oi. Dani, Oi. como o sinal está toda hora caindo, eu estou preocupado dela cair de vez. Eu estou preocupado dela cair de vez. Então vamos... Isso. Então vamos lá.
indo para o final. Agradecemos aqui a todos os participantes, o Ariel pela contribuição, a Elaine, o Cid, a Dora e o Claudinei também, nosso grande amigo aqui também, aí, sempre atuando também no direito previdenciário, Rodrigo Langoni, Gabriel, que sempre está presente, Stevenson Carlúcio, todos eles, Maria da Graça, e faça suas considerações finais, Anderson. Agradeço também a Ig Marcelina, que ela também está em todas. A Maria Conceição Ig, também. tá aqui? Tá aí, ela está aí. Nossa Tá grande aí. amiga, Tá aí. Epa. Reiterar aqui, ó, o pessoal que está participando da live, 50% de desconto. Quem quiser, vai ter um sorteio. Manda lá no privado do IDS, aí no Facebook. Ó, quero participar do sorteio de 50% de desconto. Vai ter um sorteio e amanhã nós iremos divulgar aqui. E também dizer que nós teremos live no dia 2, será comigo e com o Rodrigo Langoni, onde eu serei entrevistado e irei falar sobre as ações, tudo que envolve a aposentadoria especial do deficiente. No dia 3, será no dia seguinte, o Rodrigo já vai entrevistar a Adriane Bramante. E no dia 10, Adriane Bramante, top, tudo de especial. E no dia 10, eu vou entrevistar a Gisele Kravinskin, onde nós iremos falar sobre as decisões e os temas do direito previdenciário no âmbito do STJ e do STF. Pessoal, compartilha, por favor, essa live. Isso. O Leonardo falou aqui, brilhante, doutores. Muito obrigado aí, Leonardo. Compartilhe, por favor. Dani, eu que te peço, faça suas considerações finais. Eu te agradeço muito, né? Vou aqui, eu fui o quem te batizou, né? A única com 2L, 2T's, né? No nome. Muito obrigado. Muito bom. De construir essa parceria conosco. O IDS, assim, já é um instituto de muito respeito e credibilidade aqui no estado do Rio de Janeiro. E são pessoas como você, como o Rodrigo, como o Dr. Fábio, que faz o IDS se tornar assim, cada vez melhor e referência no direito previdenciário. Eu passo para ti, eu que te agradeço o carinho e o privilégio de estar fazendo uma live com você. Pronto. Sumiu? Ainda não. Fala. Voltou. Eu fico, assim, na verdade, eu fico muito encantada com essa possibilidade de acesso, né? E assim, nós tivemos aqui operadores de direito de vários cantos, recantos do nosso grande país. Então, isso realmente é fantástico. E essa troca, eu acho que agradeço o IDS, venho agradecer essa divulgação do direito previdenciário e seguindo aí, estaremos aí no Congresso, aguardando todos vocês. Obrigada pela oportunidade aí de fala, de envolvimento do tema. Desejar a todos aí um bom descanso, né? Lembrando que todos nós aqui, todos que estão assistindo, nós estamos aqui na live depois de um dia inteiro de muito trabalho, estamos aqui sempre contribuindo para o bom direito. E aí, foi fantástico, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Dani, um abração, obrigado pela oportunidade, boa noite para você. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, Valeu. beijo. Tchau. Tchau.